Paz do Senhor, igreja. Satisfeito, grato a Deus por esta oportunidade de estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. É alegria demais, meus irmãos. É privilégio demais. Nós tivemos coragem, tivemos disposição de sairmos da nossa casa numa terça-feira, depois de um dia de trabalho, de correria, tenho certeza que para todos, E nós tivemos essa coragem, disposição, iniciativa. E isso é Deus que nos dá, o Espírito Santo que nos move de estarmos aqui na casa do Senhor. O nosso único objetivo aqui é adorar o nome do Senhor, é engrandecer o nome de Jesus na sua santidade. Ele é que é merecedor de nosso esforço, da nossa adoração, da nossa dedicação. Cada um fez a sua parte, aqui está. Eu quero agradecer, pastor Vando, pelo convite, me confiou essa grande oportunidade, essa grande responsabilidade de estar aqui à frente no culto de ensino e ministrando a palavra de Deus. Irmãos, para a glória de Deus, a qualidade de ensino da nossa igreja tem melhorado, ela tem crescido, o nível está alto, o sarrafo subiu. Não é que era pequeno não, é porque nós estamos crescendo. A igreja do Senhor do Residencial Araguaia está crescendo, em todo sentido, em números, mas também em qualidade. São irmãos que têm conteúdo, que têm Bíblia, que estuda a palavra de Deus, detém o conhecimento da palavra de Deus, e tem vários deles aqui. Então eu me sinto com uma responsabilidade muito grande, mas essa minha responsabilidade fez estudar, fez ir para a Bíblia, analisar, na medida do possível, como eu disse, na correria tremenda do trabalho. Eu trabalho todos os dias, das 7 às 5, chego em casa, coisa para fazer em casa, mas estudei. Digo para os irmãos que estudei sim, e nós vamos aprender da palavra de Deus aqui, porque é o Espírito Santo que vai falar através de mim. Se fosse de mim, poderia sair pouca coisa, mas nós vamos ser edificados pela palavra de Deus, através do Espírito Santo. Eu simplesmente vou ser um vaso aqui, usado por Ele. Ele que vai falar à igreja do Senhor essa noite. E eu sempre digo o seguinte: nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós adentramos esse tempo. Nós vamos sair daqui edificados pela palavra, agraciados pela palavra de Deus. Eu tenho convicção disso, meus irmãos. Nós não vamos perder os nossos tempos de estarmos aqui nesta noite para a glória de Deus. Estamos estudando as parábolas, pastor? É a 7ª ou 8ª? A 8ª parábola. E foi me incumbido falar sobre a parábola da grande ceia. Fala de tempo, fala de prioridades. Irmão, tempo hoje é uma coisa, é um desafio. Viu o presbítero falando aqui, o presbítero Fabrício falando? Ele deve ter organizado o tempo para chegar, mas chegou ali, tinha um monte de carro na frente dele, de pessoas também certamente apressadas. E assim tem sido as nossas vidas. Você está fazendo suas tarefas hoje, pensando nas de amanhã. Não é verdade isso? E não para, as de amanhã já preocupa as depois de amanhã, e isso nos atrapalha a ter Deus como prioridade. E temos que trabalhar nossas vidas. E essa parábola que Jesus cita aqui, e Jesus pregava por parábola, já deve ter muitos dito isso aqui, para facilitar o entendimento, As pessoas daquela época eram mal instruídas. Eles tinham uma influência muito grande dos romanos, dos fariseus, que de forma errônea ensinavam o evangelho do Senhor. Então quando Jesus foi ensinar de forma correta, e para isso que ele veio, para ensinar o evangelho genuíno do Senhor, aí ele usava as parábolas e as pessoas prestavam atenção. Então ele usava das melhores e das mais fáceis possíveis formas, para o povo entender o que ele estava dizendo. Então ele usou mais uma vez essa parábola para falar de uma grande ceia que foi feita por um senhor. Teve iniciativa de fazer uma grande festa. Jesus usou essa parábola para falar do reino de Deus, para chamar nossa atenção sobre o reino de Deus. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15 está registrada essa parábola. Lucas 14, a partir do versículo 15, meus irmãos, diz o seguinte: a parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão do reino de Deus. Porém ele lhe disse, Jesus disse:
certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ele começou a contar a história aqui, meus irmãos. E a hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por desculpado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo que me hajas por desculpado. Versículo 20 diz o seguinte: e outro disse: casei, e portanto não posso ir. Misericórdia. Essas desculpas, irmãos, está identificando aí? Está falando com você? O versículo 21: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Palavra forte, meus irmãos. Palavra que só de ler ela já fala com a gente. Já nós nos identificamos com alguma coisa só de ler essa parábola. Principalmente essa questão das desculpas, meus irmãos. Esse vento atrapalha um pouquinho, mas é necessário. Quem aguenta esse calor? Né, pastor? Atrapalha, mas necessário. Então, meus irmãos, tempo, como eu disse, é um problema para nós muito sério. Eu criei um tema sobre esse ensinamento dessa noite, que diz o seguinte: ocupado demais para participar da maior festa, a salvação. Será que nós estamos ocupados demais a ponto de que as nossas ocupações podem atrapalhar nós adquirirmos a nossa salvação? Nós lutarmos pela nossa salvação? Será que nós estamos ocupados demais? É isso que eu quero já chamar a atenção dos irmãos. E estudando isso aqui, meus irmãos, o primeiro a levar uma chibatada foi eu. O primeiro a aprender com isso aqui foi eu. Porque eu tenho deixado sim de vir aos cultos, eu tenho deixado sim de participar de algumas reuniões por causa do trabalho. Eu tenho que aprender a dosar isso aí e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, antes dos irmãos, eu já aprendi. O gostoso de ensinar, como é que eu estou aqui hoje, é isso. Você aprende, né, pastora? Você aprende, primeiro você aprende. Como que eu vou ensinar se eu não aprendi? Como é que eu vou ministrar a palavra de Deus aqui se eu não absorvi o que a palavra de Deus fala? Então é maravilhoso essa posição. Aperta um pouquinho, porque ministrar a palavra de Deus aqui, ensinar, com esses irmãos que estão aqui no plenário hoje, eu sou um admirador de alguns irmãos que estão aqui para ensinar. Deus dá um dom para cada um, né? Isso nós já sabemos. E aqui tem pessoas que Deus falou assim: você vai ter o dom de ensinar. Ele arruma umas coisinhas, eles, né? Já tem mais de um que chama a atenção. E Deus está levantando mais pessoas nesse sentido, porque, irmãos, mais do que nunca a palavra de Deus tem que ser ensinada sim. Tem que ser ensinada de forma correta. Porque há muitas pessoas, muitos pregadores aí, distorcendo o evangelho verdadeiro do Senhor. Então que os verdadeiros pregadores, os verdadeiros ministrantes, aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, que venha crescer na obra, para pregar e anunciar esse evangelho verdadeiro. Então estamos ocupados demais, será, para participar dessa grande festa que é a salvação? Nos falta tempo para o que de fato deve ser prioridade para nossas vidas. Nós arrumamos, meus irmãos, de um jeito ou de outro, tempo para quase tudo. Nós arrumamos tempo para ir numa festa do mundo, parentes. Nós arrumamos tempo para o lazer, é importante, é bom. Nós arrumamos tempo para o nosso trabalho, das 7 às 5, não falta de jeito nenhum, né? Arrumamos tempo para quase tudo, mas para as coisas de Deus, às vezes nós deixamos para segundo plano. Isso é preocupante. O que deveria ser prioridade está ficando em segundo plano. Chama-se atenção para isso. Jesus fala aqui sobre o reino de Deus através de uma parábola.
O que é uma parábola? Mensagem por meio de comparação. Ele compara essa festa que o Senhor preparou com o reino de Deus. Deus está preparando uma grande festa no céu para aqueles que foram salvos, que alcançaram a salvação. E muitas das vezes nós não damos o devido crédito para isso, como aconteceu nessa parábola. Nós vamos estar estudando sobre isso aqui. Muitas vezes, mesmo nós sem querer perceber, nós estamos fazendo isso. As coisas de Deus ficando em segundo ou terceiro plano. Porque se você chegar, é mesmo sem querer ou perceber, porque se você chegar para uma pessoa, até mesmo uma pessoa que não é crente, que não está servindo a Deus, e perguntar para ele de forma bem assim, esclarecedora, o que tem que ser prioridade na sua vida, no seu modo de entender? Se ele estiver sóbrio, ele vai falar Deus. Então, mas mesmo sem querer, até nós que estamos aqui ouvindo a palavra quase todos os dias, lendo a palavra, nós deixamos as coisas de Deus para segundo plano, mesmo sem querer ou perceber. Estejamos atentos a isso aí. Estamos fazendo o contrário do que a Bíblia nos orienta a fazer. O que a Bíblia nos orienta a fazer com relação ao tempo, às coisas? O que nós devemos buscar primeiro? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, se nós conseguirmos colocar esse versículo em prática, já vai estar boa parte dessa situação vai estar resolvida. Colocar primeiro as coisas de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus que fala. É a palavra de Deus que nos garante. Não sou eu, né? Não é o pastor Vando, o presbítero Fabrício. É a palavra de Deus que nos garante que as demais coisas, não é uma ou outra coisa, as demais serão acrescentadas. Por que então nós buscamos primeiro as coisas da terra, né? Trabalho, passeio, lazer, tempo no celular, no Instagram, no WhatsApp, TikTok, Facebook, arrumamos tempo para isso aí, e não buscamos primeiro as coisas de Deus. Não é brincadeira, prioridade tem que ser coisas levadas muito a sério para nós, principalmente para nós que somos esclarecidos com relação a isso aí. Não há desculpa nenhuma nós não priorizarmos Deus na nossa vida. Nós sabemos que devemos fazer isso. Nós trabalhamos isso e não vamos conseguir em nome de Jesus. A nora do pastor Valtair, que eu esqueci o nome dela, pregou aqui sobre o mancebo rico, aquele jovem rico, né? Ficou muito bem esclarecido. Que pregação, hein? Mexeu comigo. Comparou o mancebo rico, as suas intenções, com Zaqueu, um ímpio, né? Pecador, considerado ladrão. Aquilo mexeu comigo, ficou impregnado na minha cabeça. Eu falei para ela dia para trás ali no shopping, minha esposa estava comigo. Falei, irmã, você conseguiu? Aquela mensagem entrou na minha cabecinha, essa cabecinha de meio de cearense aqui. Isso é bom, hein? Tomara que essa também entre no seu coração, na sua mente e trabalhe aí. Aquele jovem rico chegou para Jesus e falou, o que eu faço para herdar a salvação? Só repetindo rapidamente aqui. Jesus falou, obedeça os meus mandamentos, você conhece eles? Ele, sim, conheço e eu obedeço eles. Falei, pois é, não matar, não roubar, não adulterar, não tirar as falsas, honrar pai e mãe. Não, eu sigo eles. Jesus já sabia a intenção do coração dele, o que era prioridade no coração dele. Foi falado aqui. É um exemplo que cabe muito bem aqui. Jesus já sabia, então Jesus falou assim, espera aí que eu vou pegar ele agora. Vende tudo que tem, já pegou. Ele não queria desfazer das coisas deles. Se apegar demais para vender. Mas quando Jesus fala, vende e distribui aos pobres, pronto. Matou o homem. Acabou com o jovem rico lá, tirou ele de circulação, falou, de jeito nenhum, ele pensou com ele, além de vender aquilo que eu me apego tanto, o meu carrinho novo, certamente, né, minha boiada branca, minha fazenda, né, meu HB20 escurinho que eu tenho lá em casa, cuidado com ele, quando dá um ranhãozinho igual aconteceu o dia para trás, quase chora, besteira, meu Deus, mas é de nós mesmos, né, meu? Às vezes não chora na presença de Deus, mas chora porque o HB20 ranhou. Amor demais. A Bíblia fala nessa parábola do mancebo rico que aí o jovem entristeceu e não seguiu Jesus mais. Qual que era a prioridade desse rapaz? Será que está acontecendo isso com nós? O que estava no coração dele? Até obedecia os mandamentos, que lindo. Irmãos, não se escandalize, acontece isso no meio nosso. Bem bonitinho no culto, serve a Deus, canta, tem até cargo na igreja, faz bonito. Mas se for preciso dele desfazer alguma coisa,
Não estou falando de vender não, irmão. Deixar de lado um pouco para servir a Deus, fazer algo para o Senhor, fazer algo para garantir a sua salvação, agradar a Deus. Ele pode entristecer e deixar de lado. Continua lá com suas coisas, com os seus bens. Está no nosso meio. Agora quer uma prioridade bonita, onde priorizou as coisas de Deus? Marta e Maria. Registrado em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42. Nós conhecemos essa parte demais. Lucas 10, 38 a 42. Marta e Maria tinham uma hospedaria, hospedou Jesus. Jesus passou na casa deles. Certamente fazia um lanche, descansar um pouco. E Marta, fazendo igual vocês, irmãs, igual eu, que quando vai gente lá em casa, eu arrumo uma correria para arrumar um café, um suco. Se vai para o domingo, nós recebemos uma visita aí. Já está preocupado hoje. Eu e minha esposa, aí o defeito lá em casa é mútuo. Eu estou preocupado que não sirva de lanche, aquela coisinha toda, né? A casa tem que ser limpada no sábado de manhã, né, irmãos? Nós preocupamos demais com isso. Ou eu estou falando alguma asneira aqui? E é bom preocupar, é bom receber a visita com a casa arrumadinha, um lanche. Mas isso não deve ser prioridade. Se Jesus vai na tua casa, você vai preocupar em arrumar lanche para Ele? Se Deus quer fazer uma visita na sua casa, você vai preocupar com outras coisas, não receber Ele direitinho, da forma que deve ser, absorver tudo que Ele tem para falar. Foi isso que aconteceu com Marta. Marta começou a arrumar a casa e preocupada, e Maria já postou aos pés de Jesus. Olha a prioridade aqui de Maria. Oh, glória! Que nós possamos aprender com isso aqui, meus irmãos. Maria falou: o quê? Se Marta arrumar alguma coisa para Jesus comer, ou arrumar a casa ou não, eu não estou nem aí. Eu quero é ficar pertinho de Jesus. A minha prioridade aqui é Jesus. Já Marta corre para cá, corre para lá, e aí ela não aguentou. Fala: mestre, mas não é covardia não, eu arrumando as coisas sozinha aqui, e Maria aí só conversando com o Senhor. Isso não é justo. Aí Jesus falou assim: Marta, sossega, você está preocupado com essas coisas corriqueiras, arrumar casa, arrumar lanche, arrumar tudo. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, amém, irmãos? Estava ali coladinho no pé de Jesus, ouvindo Jesus. Oh, glória! Isso é um exemplo de priorizar as coisas de Deus. Quer falar, pastor Vando? Presbítero Josué, eu penso que o armamento do inimigo, eu penso que uma das armas que o inimigo tem utilizado nos dias de hoje é a ocupação do nosso tempo. O ser humano sai numa correria tão grande e já não tem tempo para mais nada. Ele trabalha dia e noite, noite e dia, para construir em vida castelos de areia. Ou seja, daqui a pouquinho tudo vai embora. E a construção que nós precisamos fazer, e por isso o Senhor nos concede vida, é no reino celeste. A pergunta é: como está a tua construção da tua casa no reino celeste? Não me responda. Amém. A pergunta é forte. Meus irmãos, aproveitando aqui essa parte da prioridade, e o pastor até citou areia, trouxe aqui para fazer uma dinâmica bem, vou até tirar para cá para os irmãos de cá ver e entender. Simples. O pastor gosta disso, e eu gosto disso também, viu, pastor? Estou aprendendo com o senhor, tá vendo? Domingo ele fez aqui na escola dominical, que é uma coisa simplesinha aqui, que o pessoal de casa estava admirando. Aquilo ajudou. Irmãos, temos aqui um potezinho. Está vazio. Significa nossa vida. Nossa vida é o pote. Até escrevi aqui para mim não errar, mas que eu decorei. Pedras maiores. Essas pedras maiores. Aqui eu tenho pedras maiores, pedras pequenininhas e um pouco de areia. Cadê as pedras maiores? Isso aqui. As pedras maiores, só para mim não confundir. As coisas mais importantes para nós: Deus, em primeiro lugar, família, propósito, ministério. Significa isso aqui: Deus, família, propósito, ministério. As pedras menores que estão aqui são as coisas secundárias da nossa vida. As pedras menores, coisas secundárias: trabalho, lazer, dinheiro, redes sociais, para nós nos mantermos atualizados. Coisas importantes também. E a areia que está nessa vasilha aqui são o tempo que nós perdemos, né? Cadê a areia? Cadê? Ilusões, coisas passageiras, tempo mal aproveitado. Lá no WhatsApp, no Instagram, aquele tempo que você perde.
né? Ela significa isso aí. Então, nossa vida, pedra maior, Deus, família, trabalho. A pedra menor, as coisas secundárias, dinheiro, lazer. Então eu vou colocar aqui, primeiro, as minhas prioridades, como deve ser para nós. As nossas, minhas não, as nossas. Vou colocar as nossas prioridades, as pedras maiores. As coisas secundárias, que são as coisas secundárias, trabalho, lazer, dinheiro, né? Família, essas coisas que a gente é importante, mas não deve ser prioridade para nós. Eu falei para minha esposa me ajudar aqui, mas ela está quietinha lá, deixa ela. Né, meu bem? Da próxima você vem. Você é meu amigo. Aí, isso. Ele está cheiroso de novo. Meus irmãos, está aqui. Primeiro eu coloquei as prioridades, a pedra grande. Peraí, pastor, não sai não. E as coisas secundárias, que são o lazer, nosso trabalho, o dinheiro. Agora eu vou colocar o tempo que sobra. As coiseiras, aquilo que você perde. Fala, rapaz, perdi meu tempo aqui, sabe? Aquela viagem maldada, sem os planos de Deus na sua vida, que Deus não autorizou você ir, negócio mal feito, você correu para lá, corrigia para trás mesmo, correu a tanta atrás do negócio e acabei perdendo tudo. O tempo perdido, usei essa palavra, o tempo perdido, isso aqui, areia é o tempo perdido. Despeja aqui, pastor, por favor, devagarzinho, porque está soprando. Areia, as ilusões, as distrações, aquilo que você realmente não consegue aproveitar do tempo. Pode sacudir, pastor. Vai lá, vai preencher. Vai preencher as lacunas da nossa vida, que é o pote. Acho que não vai caber tudo, não. Tá ótimo, pastor. Preenchido? Aí eu pergunto para os irmãos: coube as prioridades, as pedras grandes? Coube também aquilo que é importante para nós no nosso dia a dia, o trabalho, o lazer, né? Dinheiro, redes sociais para nós nos atualizarmos. E por último veio o nosso tempo perdido, aquilo que a gente não consegue aproveitar direito. Se eu tivesse feito o contrário, meus irmãos, caberia? Se eu tivesse colocado a areia todinha primeiro, depois as pedras grandes e as pequenas, que significam as prioridades nossas, não caberia. Então é assim a nossa vida. Primeiro as prioridades. Veio lá no fundo a prioridade, em primeiro lugar, Deus. A primeira prioridade. Família é prioridade? Sim. Mas não é a primeira prioridade. Deixamos isso bem claro. Deus, família, o propósito que Deus tem conosco, nós devemos valorizar e temos como prioridade. Qual o propósito que Deus tem na sua vida e na minha vida? Nós devemos valorizar isso muito. E é depois as pequenas coisas secundárias, que é o nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso lazer, tudo isso é importante. Aí o que sobra a gente preenche. A gente também não pode deixar de olhar o celular um pouquinho, o TikTok, essas coisas pequenas, mas não pode ser prioridade, porque senão vamos ter uma vida vazia. Não vai caber. Se você encher só com essas coisas, desperdiçando o seu tempo, as prioridades, Deus, família, trabalho, não vai caber na sua vida. Que possamos, o alicerce são as nossas prioridades, é Deus. Se Deus estiver no barco, tudo vai bem, as outras coisas vai. Buscai primeiro o reino de Deus, é o que nós devemos fazer. Entenderam, meus irmãos? No 15º versículo, indo para a Bíblia, o primeiro versículo que nós lemos aqui: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Jesus estava falando na outra parábola de comida, de jantar, estava sentado na mesa com os judeus, disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Falou para Jesus. Estava falando de salvação ali, coisa grandiosa, meus irmãos. Eles estavam conversando sobre isso. Exemplifica isso aí, da salvação. Coisa grandiosa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quem pode ler para mim? Olha o que diz. O que está preparado para nós lá na glória, que está sendo citado. 1 Coríntios 2, 9. Por favor. A boca está seca. Vai falar de coisa grande que está preparado para nós. Está vendo? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nada é comparado ao que está preparado para nós.
aqui estava falando disso, meus irmãos. Exemplifica salvação. É coisa muito grandiosa, nós devemos e temos que almejar isso. Vale a pena almejar isso aí, colocar Deus com prioridade. O versículo 16 diz o seguinte, é o segundo versículo que nós lemos. Porém Jesus lhe disse, certo homem, ele começa a contar a parábola, começa a contar uma história aqui. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Meus irmãos, isso aqui é forte, porque como eu disse, está falando de salvação. Exemplifica Deus chamando o seu povo para o grande encontro, o banquete que está preparado para nós. Fez uma grande festa e convidou muitas pessoas. Quem é esse homem? A grande festa que é Deus, que vai acontecer no céu, é Deus que está preparando. Preparou uma grande ceia, é o que está preparado para nós. Exemplifica isso. A mesa está na glória, a mesa está preparada na glória, está tudo pronto. Convidou muitas pessoas, exemplifica nós aqui, mas esse convite que nós estamos fazendo, a salvação. Deus tem usado, como eu disse, pregadores, e o evangelho está sendo pregado de todas as formas, em todos os cantos da terra. O convite está sendo feito, mas infelizmente, como está escrito em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos ouvem esse convite, mas poucos aceitam. A palavra está sendo pregada. Deus tem usado pessoas com coragem, que tiram o seu tempo, coloca o trabalho de Deus como prioridade da sua vida e prega o evangelho. Claro que muitos usam desse momento para distorcer, para confundir. Por isso nós devemos estar atentos à palavra de Deus, aos verdadeiros pregadores. Então, meus irmãos, exemplifica a festa que está preparada para nós. Que nós possamos, mais do que nunca, aceitar esse convite de uma forma definitiva. Porque dentro da igreja, pessoas que vêm nos cultos, participam da igreja, e ainda tem gente que não aceitou essa salvação de fato. Fica brincando de ser crente, fica brincando de servir a Deus. Em qualquer pequena situação que acontece, ele deixa Deus para lá e vai cuidar de outras coisas. Não está levando a sério esse projeto da salvação, não está preocupado. Noé construiu a arca para todos, não foi, meus irmãos? Mas nem todos deram crédito à mensagem, ao convite que Noé estava fazendo, para entrar na arca e não perecer. Não deram crédito. Esse senhor que preparou a grande ceia convidou as pessoas. Eu, na minha adolescência e jovem, eu participei de muitas festas assim. Hoje em dia parece que acabou um pouco, né? Fazia aquelas grandes festas, matavam uma vaca, matavam um boi, convidavam todo mundo próximo ali, e tinha uns convidados mais especiais. Tal dia, né? Vai lá. Como fez o senhor? Preparou uma grande festa, uma grande ceia e convidou as pessoas. Noé também. Deus mandou fazer a arca para que as pessoas não perecessem. Deus está nos usando, pregando a palavra, o povo dele pregando, porque não quer que ninguém pereça. Pelo contrário, ele quer que todos se salvem. Mas as pessoas não dão crédito. Às vezes, meus irmãos, nós não estamos cientes do perigo que é de estarmos levando uma vida que não está de acordo com a vontade de Deus. Diz não estarmos priorizando as coisas de Deus, colocando Deus como prioridade. Às vezes nós não sabemos, não estamos cientes do risco que é. Podemos ficar fora da festa. Podemos perfeitamente nos perecer, como pereceu aquele povo que não aceitou o convite de Noé. Como ficou esse pessoal aqui que foi convidado e não aceitou o convite do Senhor, dono da festa. Isso é perigoso e nós temos que estar atentos a isso aí. O 17º versículo. 17º versículo. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Oh glória. Ficou pronto. A ceia estava pronta. Ele pega os seus servos, ou o seu servo, e fala: vai lá e chama. Fala que pode vir. Certamente deu um trabalho, né, pastor? Preparar uma grande festa dá trabalho. Mas ficou pronto, pode vir participar da festa. Chama aqueles que eu falei, fala para eles que estão prontos, pode vir. São convidados e podem vir.
Estamos autorizados a entrar na festa. É hora da ceia, o chamado para o encontro com Deus. Está tudo preparado. Sinais aqui na terra, meus irmãos, nos garante, nos direciona para que Jesus está voltando. O grande encontro com o Senhor, a grande festa com o Senhor, está mais próximo do que nós imaginamos e podemos pensar. Há sinais muito claros, meus irmãos: terremotos, peste, Covid, agora a dengue fora de controle. Isso é peste. Terremotos, então, é um atrás do outro. Pai contra filho, filho contra pai. Guerras, guerra na Ucrânia, guerra em Israel. Esse tempo atrás eu assisti um filme brasileiro, não sou de assistir filme, mas quando é de fatos reais, baseado em fatos reais, eu tiro um tempinho. Eu estava lá com o tempo ocioso, né? Não estava na vasilha aqui, né? Não estava tirando o tempo de Deus para assistir filme, mas ela me chamou, eu fui. Baseado em fatos reais, nós estávamos até de recesso. O pai não se dava bem com a filha de 17 anos. Ele tinha essa filha, mais uma moça de maior e a mãe. Estados Unidos, se pesquisar você encontra a história, né, meu bem? E o pai desentendendo tremendamente com a filha, e ela não obedecia a ele, filha rebelde. Isso acontece, meus irmãos. Os filhos estão rebeldes, infelizmente. E nós temos que saber lidar com isso. Não podemos querer o mal do nosso filho porque ele está rebelde. Alguma coisa está acontecendo. Você tem que saber lidar com isso. Não é fazer o que esse pai fez. Então ele arquitetou, depois de vários confrontos, resumindo rapidamente aqui, ele arquitetou acabar com a vida da filha dele. Morava numa casa que possui um porão. E por alguns meses ela falava que quando inteirasse 18 anos ela ia embora. Ia bater asa e sumir de casa. E ele planejou acabar com a vida dela. Tinha um porão e dentro desse porão ele criou uma subsala totalmente surda, muito segura, impenetrável, só ele que entrava. Com portas, com trancadura digitais, trocava senha todos os dias. Uma coisa impossível de imaginar que aconteceu, mas aconteceu. E um dia, na ausência da mãe dela e da outra irmã, a menina estava sozinha, ele chamou ela. Fez de conta que estava tudo bem. Falei: filha, ajuda a levar essa caixa no porão. E assim ela fez, meio desconfiada, mas foi. Quando ela adentrou o porão, que muito poucas vezes ela tinha ido lá, para um lugar escuro, né? Só mesmo para alguma emergência. Ela viu que tinha outra sala, ela falou assim: vamos para aquela outra sala. Ela desconfiada entrou a sala. Quando entrou a sala, era uma caixa de mantimentos básicos. Ele já fechou lá dentro, trancou ela dentro. A princípio ela pensou que era uma brincadeira, mas, irmãos, resumindo, por 20 anos, é fato real, viu, irmão? Não é história não. 20 anos ele manteve ela, ele pai, e se tornou marido, gerou 7 filhos com elas. Ela sofreu todo o abuso possível, imaginável de sofrer do pai. Ela convenceu o pai de mandar 3 filhos para a mãe dela, esposa do pai dela, olha que situação, e vó dos filhos dela, no caso, aquele trem esquisito, criar esse menino. Ela escrevia um bilhetinho falando: mãe, eu estou bem, mas não estou dando conta de criar os meus filhos, cuida deles para mim. Então 3 foi criado lá, vida normal, mas 4 ficou com ela. E um dia, para ela se livrar dele, a menina passando muito mal com asma, uma crise de asma que morreria se não acudisse, não socorresse, convenceu de levar a menina ao hospital. Ele falou: você vai me entregar, você vai colocar tudo a perder. Ela falou: não, de jeito nenhum, prometeu não. Lá no hospital ela desvencilhou dele e pediu ajuda. Conhece essa história? Alguém conhece essa história aqui? Conhece? Irmãos, pode o pai fazer isso com a filha? Instrumento do inimigo. O inimigo usa essa pessoa, faz dele um instrumento para executar um projeto terrível desse. É cumprimento da palavra de Deus. Pai destruindo filho, filho destruindo pai. Pouco tempo, a mãe teve que, pelo jeito que eu escutei a história, capaz de vocês sabiam falar, a mãe assassinou um filho aqui no Residencial das Flores. Cansou de apanhar, apanhava de forma rotineira. Um dia ela, faca na barriga do filho, matou. Cumprimento da palavra. Então, os sinais de que a mesa que o Senhor está preparando para nós está pronta são evidentes e muito grandes. Preparamos para encontrar com o Senhor nosso Deus. Aqui começa, meus irmãos, as desculpas para não participar da festa. Me chamou muita atenção essas desculpas, porque ela diz respeito demais ao nosso dia a dia, né? Qualquer coisa a gente arruma desculpas para o pastor, para os nossos líderes, né? Não, eu não posso por isso, não posso por aquilo. Não, se eu pudesse eu iria. Desculpas. Olha aqui com o versículo
O versículo 19 fala. Isso, o 18. Versículo 18. E todos a uma começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro convidado: comprei um campo, importa e vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. Aqui fala escusado, mas desculpado. Olha aqui, irmão, a terra. Vê o pastor brincando no negócio de chácara aqui? Que está orando para os irmãos não obter chácara. Virou até um meme, né? Todo mundo fala em dar risada. Mas olha o fundamento aqui. A pessoa adquire uma chácara, Deus honra ele com um pedacinho de terra. É, igual eu tenho vontade, mas eu tenho falado com o Senhor, tudo que for atrapalhar eu aproximar do Senhor, não me dá não, porque eu já estou bem afastado, não estou cumprindo devidamente como deve ser. Sem chácara, sem essas coisas, se me der uma chácara, capaz que eu vou afastar mais. Então o pastor brinca aqui que vai orar para os irmãos não adquirir chácara, mas tem sentido, porque pede a Deus, Deus dá, e o irmão afasta da igreja. Prioriza a sua chácara em vez de priorizar as coisas de Deus. Esse aqui, a sua prioridade era a chácara. Eu vou avançar, você não vai dar tempo de eu chegar onde eu quero. A sua prioridade desse primeiro convidado era a chácara. Que desculpa esfarrapada, desculpa esse nome. Que desculpa mais esfarrapada, meus irmãos. A chácara não pode esperar 1h30 do culto, não? Ou para o outro dia? Só tem que vir domingo, e mesmo assim eu tenho visto irmãos aí, proprietário de chácara, que só vem da Santa Ceia. Meus irmãos, tudo aquilo que estiver atrapalhando você servir a Deus, colocar Deus como prioridade, está errado. Não é de Deus. Se a sua chácara, o seu carro, qualquer outra coisa estiver atrapalhando você colocar as coisas de Deus como prioridade, Deus não está nesse negócio. Essa chácara sua não está sendo bênção para você, está te afastando de Deus. O seu trabalho está te atrapalhando ver a igreja, porque tem irmãos, irmão, que trabalha assim, ó, sai de um serviço, vai para o outro, aquela loucura, aquela correria, deixando as coisas de Deus em segundo e terceiro plano, deixa até de servir a Deus por causa do trabalho. Esse seu trabalho, o pessoal da live está nos assistindo em casa, os irmãos aqui, foi Deus que te deu. Essa saúde que você tem para trabalhar, se não fosse Deus para te dar ela, então para que essa agonia? Porque não organiza para você trabalhar, mas também servir a Deus. E se Deus tirar de você esse trabalho, essa saúde, essa robustez que você tem, você não vira nada. Coloca Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O versículo 19, o tempo está voando. E outro disse, o outro convidado: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por desculpado. Irmãos, dos bois serviu de desculpa para esse cidadão. Poderia ser um cachorro? Poderia, porque cachorro hoje está tendo mais valor do que ser humano. Tem gente deixando de receber as pessoas na casa deles, porque tem cachorro demais. E aí quem vai numa casa que tem 5, 6, 7 cachorros? Aí ele fala: não, não estou nem aí não, a prioridade é meus cachorros. Gente do céu, deixar de servir a Deus, de ir à grande ceia, deixar de participar da grande ceia, da grande festa por causa de bois, são desculpas que não dá para entender. Eu acho que o pastor Francisco, como dirigente, os nossos líderes devem sofrer com essas desculpas, porque mexe e vira, o irmão liga: pastor, não vai dar para mim na igreja não, porque pelo menos comigo, quando eu não venho no domingo, o pastor me liga: ô irmão Josué, aquele jeitinho dele, né, de dar um puxão de orelha, mas com jeito, você não estava na igreja, mas você faz uma falta. Aí, irmão, vai inventar desculpa. Seja homem e mulher e fala a verdade. Eu já cheguei para onde falar: pastor, eu estava com preguiça. Aprendi a ser real, mas pelo menos desculpa esfarrapada para o meu pastor eu não vou dar. Eu pequei de deixar de vir na igreja para descansar esse corpo velho aqui, que podia descansar daí 1h30. Mas pelo menos uma desculpa esfarrapada eu não vou dar, igual esse cidadão aqui colocou a sua prioridade nos bois. O terceiro, meus irmãos, no versículo 19, o terceiro casou. Olha aqui para você ver. Casamento é bênção, meus irmãos. Aí o cara vai colocar desculpa no casamento para não ir à igreja, participar da festa. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Meus irmãos, você se identifica com esse negócio de casamento atrapalhar, servir a Deus, colocar Deus como prioridade? Eu me identifico. Eu sei de pessoas que não estão servindo a Deus porque o seu cônjuge não gosta. Também não gosta de ir na igreja, não quer servir a Deus. Ele abandonou o Senhor. Em vez de pelo menos ele ou ela colocar Deus como prioridade no seu lar, para buscar as bênçãos de Deus para o seu lar, abandona. Arruma desculpa: meu cônjuge, eu não vou trabalhar na igreja porque o meu cônjuge não gosta. Meu cônjuge não me ajuda.
eu não quero nem saber, a escola dominical é a minha prioridade aqui na igreja. Minha esposa quase não vem, ou não vem, eu deixo ela domingo e vem. Já chamei várias vezes, não quer vir? Eu venho. Agora, se eu fosse ver isso aí, quantas irmãs tem aqui, quantos irmãos que deixam o seu marido, deixam sua esposa e vem para a igreja? Priorizar as coisas de Deus. Não coloca no seu casamento desculpas para não colocar Deus como prioridade na sua vida. Você pode estar trazendo maldição para o seu casamento com isso. E quem vai buscar as bênçãos de Deus para o seu lar, para o seu casamento? Com essas desculpas esfarrapadas que às vezes a gente arruma. Eu não fui porque a mulher não quis ir, também não fui. Eu não fui porque o marido não quis ir, também não vou. Sem ele eu não vou. Ainda fala assim. Não vai, fica os dois e não vai receber as bênçãos de Deus e participar da grande festa que é preparada para nós. No versículo 20, ele diz que era o casamento. No 21, aí o dono da festa já começa a ficar irritado. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e cegos. Ou seja, já que os que eu convidei não quis vir, traga os que quiserem vir. Não pensa você, porque você não quer colocar Deus como prioridade na sua vida, que você não está preocupado com o projeto da salvação que Deus criou para nós, que a obra de Deus vai parar, que as coisas vão parar, Deus vai chamar outro no seu lugar. Você não quer participar do projeto de salvação? Não quer participar do banquete com Deus? Deus vai continuar convidando outras pessoas. E isso que quer dizer que, já que os convidados que eram para vir não veio, chama outras pessoas. Simboliza também Jesus, que veio para os judeus e eles não receberam. Achou que vinha para resolver os seus problemas, como enquanto nação com seus problemas de opressão com o povo romano, governo romano oprimindo eles. Eles queriam um redentor e não um salvador. Por isso não aceitaram Jesus. Por isso não aceitaram o projeto que Deus tinha perfeito para eles. E sobrou para todos os outros. Hoje a salvação é de graça para quem quiser. O convite está feito para todos. Porque o preço principal Jesus pagou na cruz do Calvário. Você pode sim correr, lutar pela sua salvação enquanto há tempo. Mas vem antes que seja tarde demais. Acelerando um pouquinho aqui, meus irmãos. O versículo 20. Aliás, vamos pular aqui, dá um puladinho aqui, pastor, que está apertado aqui, ó. No 23, a palavra fala que ele convença as pessoas a virem participar da grande ceia. Insistem, cria estratégias e traga o máximo de pessoas possível. Ou seja, prega o evangelho. Insista em pregar o evangelho. Eu pulei 3 versículos aí, pastor, senão eu não vou chegar aqui na conclusão. Insista em continuar pregando o evangelho. Criam estratégias. Convença as pessoas para vir lutar pela salvação, aceitar a Deus, colocar Deus como prioridade na sua vida. Não pare, não desanime. Já que esses não quiseram, alguns não querem, outros vão querer. É isso que nós estamos fazendo. É isso que a igreja do Senhor faz. Cria estratégia, distribui panfletos, convida para vir à igreja. Programas no rádio, programas no YouTube. A palavra está sendo pregada sim. Porque Deus não vai deixar de alcançar aquelas pessoas que têm vontade de participar da grande ceia. Todos aqueles que têm sede e fome do evangelho vão ser alcançadas. Deus tem levantado pessoas para isso, tem se preocupado com isso e tem sido bênção. Tem sido bênção na vida das pessoas. Meus irmãos, Deus, por mais duro que seja essa palavra, mas Deus rejeitará os que rejeitarem o compromisso, o convite para participar da salvação. Ele vai rejeitar no último dia, mesmo contra o seu desejo, mesmo contra o seu gosto, porque Ele quer, é o que eu disse agorinha, registrado em 1 Timóteo 2, 3 e 4, que todos se salvem, que todos venham alcançar esse projeto da salvação, que todos venham para os seus pés, colocar Ele como prioridade. Mas Deus não tem compromisso com aqueles que não aceita o convite da salvação. Como aquele senhor que falou aqui no último versículo. Ele fala aqui no último versículo: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles que foram convidados e não aceitaram o convite
vai ser impedido. Jesus falou que por parábola, que vai ser impedido de participar da grande ceia, da grande festa com o Senhor. Vão ser rejeitados. Chegar na hora lá, Deus vai falar para ele: não vos conheço. Você não pode entrar na festa. Você não vai entrar, não aceitou o convite da salvação. Você não colocou como prioridade a sua vida. Você preocupou com todas as outras coisas, menos com a salvação da sua alma. Não fez nada para isso acontecer. Quero partir já para a conclusão, meus irmãos. Tem uma coisa importante que eu quero dizer aqui. Mas o povo de Israel é um exemplo que Deus cuida dos seus. Não precisamos nem necessita, meus irmãos, de nós estarmos preocupados demais com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, com como andar, porque Deus cuida de tudo. Nós conhecemos a história do povo de Israel, 40 anos no deserto. As suas roupas, os seus calçados não gastavam. Deus mandava comida, Deus mandava água, Deus mandava nuvem durante o dia, o sol escaldante, a nuvem protegia eles. Deus mandava uma coluna de fogo à noite, para além de esquentar, que no deserto é frio à noite, para clarear, para que eles pudessem andar o máximo de tempo possível, correr, não podia parar, porque Herodes vinha atrás querendo estragar, destruir. Meus irmãos, é assim com nós, com a igreja do Senhor. Prossigamos caminhando rumo à glória eterna. Não vamos olhar para trás e nem parar. Não podemos nem pensar em parar, porque atrás de nós está o inimigo de nossas almas, tentando tragar nossas almas, nossas vidas. Olhamos para Deus, o autor e consumador da nossa fé. Continuamos caminhando. Aquele povo do deserto caminhava quase que dia e noite, fugindo do inimigo. E nós vamos caminhar, aproximar de Deus cada dia mais, colocar Deus com prioridade em nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos projetos. E assim nós vamos estar correndo, afastando do inimigo. Mateus 6,26. Olhe os passarinhos, não se preocupe com o alimento, não precisa de semear, nem de colher ou de armazenar com comida, pois o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves, vocês podem observar, eu mesmo cuido, jogo as comidinhas para os passarinhos em casa, e estou querendo parar, porque elas se acostumam, né? E o dia que, por exemplo, eu viajei agora no recesso, quando eu cheguei, eu senti elas com muita fome, com sede. Não precisa cuidar, que Deus cuida. Deus criou elas e Deus cuida. Não falta alimento, não falta água, não falta onde ficar, né? Se Deus cuida delas, não vai cuidar de nós, meus irmãos. Então para que tanta agonia? Para que preocupar tanto com o amanhã? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as coisas de Deus, as demais serão acrescentadas sim. O dia de amanhã pertence a Deus, Ele vai cuidar, mas nós temos que colocar esse versículo em prática. Buscar primeiro o reino de Deus. Cuida das aves, vai cuidar muito mais de nós, que somos muito mais importantes para Ele. Conclusão, meus irmãos, quero entregar 10:9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Está aí, meus irmãos. Hoje há vários modos de você buscar a Deus, de colocar Deus com prioridade na sua vida. Tanto convite para você trabalhar para o Senhor, há tanto espaço na seara e tão poucos trabalhadores. Arruma um jeitinho de você fazer algo para Deus. Você vai estar colocando prioridade na sua casa, as coisas de Deus. Vai sobrar tempo. Você viu aqui a vasilha, as outras, você vai ter as outras coisas também, mas prioriza o culto de terça-feira, prioriza o culto de quinta, a oração na sexta, a EBD, os cultos domingo. Não podemos, servindo para mim, não podemos ficar uma semana sem vir à igreja, meus irmãos. Estamos priorizando todas as outras coisas, fazendo o contrário que a Bíblia diz. Se sobrar um tempo, eu vou na igreja. Se eu estiver animado, eu vou na escola dominical domingo. Se eu não estiver muito cansado, eu vou participar da EBD. Mas se for para fazer um passeio, se for para a beira do lago, levanta 6 horas da manhã. Não tem preguiça. Você está priorizando as outras coisas, deixando Deus como segundo, terceiro plano. Isso é perigoso. Você está afastando Deus da sua vida, do seu lar. Só tem um lugar que Deus quer nas nossas vidas, pastor e presbítero, irmãos amados, é o primeiro lugar.
não serve o segundo, terceiro e quarto lugar. Você não dando o primeiro lugar de Deus na sua vida, você está afastando Deus dos seus projetos, do seu lar, do seu dia a dia. E o que nós somos sem Deus? O que nós somos sem o direcionamento de Deus na nossa vida? Somos nada, viramos pó. Preste atenção com isso, leve essa mensagem para o seu coração. Amós capítulo 8, versículo 12 diz que irão de um lado, de um mar para o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra de Deus e não acharão. Vai chegar tempo que não vai ter mais o que você está tendo hoje em dia, com tanto acesso, né? Eu moro aqui na esquina, segunda esquina, e fico com preguiça de vir na igreja. Misericórdia, toma vergonha, presbítero Josué. É isso que eu tenho que falar para mim mesmo. Misericórdia, não faça isso, porque às vezes está um pouquinho cansado. É 1h30 o culto, irmãos, já está acabando o culto, está acabando, passou tão rápido, né? E a gente fica com preguiça de vir, priorizando as outras coisas, fica cuidando dos passarinhos lá. Eu cuido dos passarinhos. Passarinho Deus cuida, dos bois Deus cuida, da terra Deus que te deu, Deus cuida, e o casamento Deus vai cuidar também. Não precisa preocupar com o seu casamento. Prioriza as coisas de Deus, que Ele vai cuidar de tudo. Não é verdade? Se fizermos de Deus a nossa prioridade, todas as outras áreas de nossas vidas estarão alinhadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo mais se encaixa. Nós estamos nos planos do Senhor e prossigamos em fazer a vontade dEle e atendendo o seu chamado para a salvação. Às vezes não conseguimos, as coisas não vão conseguir impedir de aceitarmos o convite para participar no plano perfeito da salvação. O nosso compromisso não é com as coisas terrenas, mas estamos comprometidos com as coisas celestiais. Declaramos isso em nome de Jesus. O nosso compromisso é com as coisas de Deus. As coisas terrenas esperam, meus irmãos. A chácara espera. Os bois, Deus vai cuidar, vai dar saúde para os seus bois. Se você deixar de vir à igreja, fazer as coisas de Deus para cuidar do seu cachorro, lavar seu carro, e dia para trás o irmão falou que deixou vir no culto, porque entreteu lavando seu carro, quando viu era 7h40, misericórdia, como é que lava o carro no escuro? Meus irmãos, isso não é, o seu carro não está sendo abençoado. A Bíblia fala que se o seu olho direito te escandalizar, você arranca ele e joga fora. Sua mão direita te escandalizar, que escandalizar é te atrapalhar, meus irmãos. Arranca ela e joga fora. É melhor você entrar no reino sem um olho ou sem uma mão do que perecer o corpo inteiro. Então tudo que estiver te atrapalhando, aproximar e colocar Deus como prioridade na sua vida, joga fora, não é de Deus. Se é a tua chácara, sua chácara não está sendo abençoada, porque Deus quer que você priorize ela. A chácara você cuida depois. Se é um passeio, amém, organiza tudo, mas onde você estiver também, não fica 15 dias sem ir na igreja. Dá um jeitinho, lê a Bíblia, fala com Deus, que tem gente que vai passear, irmãos, nem a Bíblia leva de tudo, não esquece nada, mas a palavra de Deus, que deveria ser a primeira a ser colocada na mala, não vai. Aí fica 15 dias na praia, 15 dias nos parentes, não lê uma vez a palavra de Deus, vai enferrujando, colocando o passeio com todos os seus prazeres em primeiro lugar, e Deus ficou para trás. Você acha que Deus vai com você nesse passeio? Pode até ir, porque Ele é misericordioso, mas Ele tem que estar em primeiro lugar nesse passeio que você está projetando. Sabe esse trabalho que você está procurando? Essa promoção no seu trabalho, coloca Deus na frente disso. Ora a Deus: Senhor, se for por da tua vontade, se for bom para o Senhor, se isso não for me afastar da tua presença, se isso não for tirar o Senhor com prioridade da minha vida, me abençoa, me honra com isso. Fala assim com Deus primeiro, porque às vezes aquilo que você está almejando tanto, sem colocar Deus à frente, vai te atrapalhar a servir a Deus, e Ele não vai te dar, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele antecede os nossos pensamentos e muito. Ele sabe lá na frente você vai se perder, se te der algo, mas mesmo assim Ele te dá, sabendo que você vai afastar, e você afasta dEle, mas Ele afasta de você também. O único lugar que Deus quer na nossa vida é o primeiro lugar, é a prioridade. Ele não precisa de resto de tempo, Ele não precisa de migalhas de tempo, Ele não precisa disso, que se você colocar Ele como prioridade, Ele é Deus.
Se você não colocar, ele continua sendo Deus. O problema é nosso. Amém? Que Deus abençoe. Pastor, oi meu irmão. Fala aqui, irmão Dedê, para o pessoal de casa escutar. Irmãos, aqui esse caboclo para mentir é ruim demais. Eu fui criado em fazenda. Para você amansar um boi, você pega os 2 bezerros, trela os bichos, fica um tempo, dá um trabalho doido. Agora eu quero falar aqui e lá, experimentar um junto de boi para comprar. É um mentiroso muito fraco. Mentiras esfarrapadas, né, irmão Dedê? A conclusão que ele quer que eu leia aqui sobre essa parábola. Ainda há lugar. Veja a graça se manifestando, nos dando a oportunidade de sair pelas ruas e becos da nossa cidade e participar dessa obra bendita de trazer para a festa os que ainda estão fora, avisando a eles que tudo já está preparado e que apenas precisamos aceitar e vir. Vamos, pois é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. João 9:4. Amém. Que Deus abençoe, pastor Wander. Que Deus nos capacita dia após dia. E assim que precisar desse servo de Deus aqui, humilde, mas com muita responsabilidade quando pega essa tarefa, pode contar comigo. E nós vamos estar orando para o culto de terça-feira, que é bênção nas nossas vidas. Que Deus abençoe ricamente.